ficamos na parte em que o Senhor me mostrou a grande multidão, depois de eu ter ficado maravilhado com a quantidade de seres celestiais naquele gigantesco coral. Eu gostaria que você pensasse assim numa festa, mas aquelas tremendas festas, santas festas, em que o povo, o amigo se encontra e de um lado do salão estão ali pessoas cantando, louvando o nome que é sobre todo nome. Esse nome é o nome de Jesus. Foi o que eu vi do lado de lá. É uma alegria que o vocábulo alegria não expressa realmente o que te aguarda do lado de lá. Nos aguarda do lado de lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A coisa que me chamou muito a atenção foi que naquela multidão eu podia ver, não contei, lógico, mas assim, grupos 100, 200 ou mais, assim. Não é que haja acepção de pessoas, não se trata disso. Não dá para 1 milhão, 100 milhões de pessoas conversar tudo ao mesmo tempo, mas é blocos conversando. Isso me chamou a atenção. Senhores, são todos jovens e estão conversando. Desculpa a expressão, um bom bate-papo. Não sei se os paulistas usam esse termo, sim, né? Aquela conversa amigável. Ele disse aqui, todos os redimidos se conhecem. E quando chega um novo, os outros apresentam. Mas como, Senhor, que funciona isso? Na dimensão espiritual, o redimido conhece o redimido. Mas bem, não é aquela história de dizer, e fulano, ninguém lembra assim. Porém, quando se encontra aquela atmosfera espiritual, olha aqui, tem uma ideia. Já leu na Bíblia, principalmente em Mateus, quando Jesus, dos 12 apóstolos, escolhe 3, Pedro, Tiago e João, e sobem para a montanha, e lá Jesus é transfigurado. Aparecem 2 personagens. E note bem, eles não mostraram a carteira de identidade, eu sou Moisés, eu sou Elias. Mas quando eles olharam, mas eles não, nenhum dos 3 apóstolos tinham conhecido Elias, nem Moisés, nem Elias. E nem havia fotografia na época. Como é que eles conheceram? É no sentido espiritual. Deram de cara e viram que era Moisés e Elias. Além disso, a conversa agradável que os 2 estavam tendo com Jesus. Lembra-se disso? Pois bem, tem uma pálida ideia do que realmente é do lado de lá. Todos conversando. E Jesus foi além, né? Ele disse, no meio dessa multidão, 2 pessoas muito queridas, teus pais estão lá. Isso, nunca tive dúvida que eles estavam lá, lógico. Eles estão lá, continuam lá. Não demora muito, eles vêm com o mestre. Quando o mestre vier a essa terra tirar a igreja gloriosa. Você pertence à igreja gloriosa? Eu não perguntei denominação, eu digo a igreja gloriosa, que é a pedra fundamental, é Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Pois bem, o Senhor me mostrou e nisso ele olhou em direção de lá para cá, olhando para aquele pórtico que eu chamo portal da eternidade. Ele não me disse que é o portal da eternidade, eu que chamo. Porque depois daquele pórtico, nós não nos lembramos de nada da terra, né? Preste bem atenção o que aconteceu. Ele olhou assim e disse, vais ter que voltar agora. Embora eu não me lembrava nada, digamos, de negativo, mas aquela história de dizer, vais voltar, você gostaria de voltar de um lugar onde só há gozo, alegria, satisfação? Eu creio que você não gostaria de sair dali, não é verdade? Pois bem, foi o que eu senti. E o Senhor disse, vais voltar, tem um plano na tua vida, por um período, ele não me disse quanto tempo, que vais dar o teu
testemunho. Note bem, ele não disse vais dar o teu testemunho. Há muita gente por aí dando testemunho. Ele vai dar o teu testemunho. E me levou de volta para aquela antessala. E na antessala, chegamos junto daquele túnel que eu disse na primeira oportunidade, que era como se fosse de cristal. E olhando de lá para cá, note bem, quero deixar bem claro, ninguém neste exato momento que está do lado de lá está debruçado olhando para cá. Isso é perder tempo olhar para este vale de sombra e de dor que é a terra. Mas ele me mostrou. Eu vou te mostrar porque tu vais voltar. E muitos vão querer saber. Então, verifica bem o que eu vou te mostrar. Sabe o que ele me mostrou? Olhando de lá, porque Jesus está te vendo agora. Não somente te vendo, como ele sabe o que estás pensando e o que estás arrazoando, se é que tu tem coração, arrazoando no coração. Mas existe isso, existe. Depois você dá uma olhadinha no capítulo 2 de Marcos, quando ele curou o paralítico. Primeiro ele disse, perdoado estão os teus pecados. E os doutores em teologia, grandes entendidos em teologia, fariseus, saduceus, começaram a criticar. Eles sabiam o poder de Jesus, eles não criticaram Jesus aqui, na mente. Ele diz assim, por que arrazoais, isto é, aqui no coração? Então, eu sempre digo, coração e mente e lábios tem que ter uma sintonia, que você não adianta falar uma coisa, pensar outra e arrazoar outra. Jesus está vendo mesmo o que você está pensando agora, cuidado, hein? E não somente vendo, está sendo registrado. Depois eu vou contar como é que eu sei disso. Ele me mostrou. Então, ele disse, vem cá que eu vou te mostrar. Mostrou esse corpo. Esse corpo aqui já foi cadáver. Por 30 minutos, mas foi. Estava com a cabeça pendida para o lado, sem vida. Aquelas 30 senhoras teimosamente continuavam insistindo. E não sei o que você vai achar, também pouco me interessa. Aquelas 30 senhoras de 4 denominações estavam orando constantemente em línguas estranhas. Que horror, o diabo não gosta disso, você sabia? O diabo tem horror que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. O diabo não gosta que você fale no poder do Espírito Santo. Ele tem razão, ele quer que a igreja seja ignorante. Quer ser ignorante, continua, lógico. Mas a Bíblia diz que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aquelas senhoras de 4 denominações, 30 senhoras cheias do Espírito, oravam em línguas. Não se escandalize, foi assim, eu tenho que contar como foi. Sem uma saber da outra o que estava orando, e nenhuma tinha dom de interpretação daquele grupo das 30, a não ser aquela médica que agora estava lá no quarto, onde o meu corpo estava inerte, junto com outro médico, e um grupo de pessoas começaram a chegar, porque o telefone começou a funcionar, né? O pastor João morreu e tal, começaram a chegar pessoas. E todos num clamor tremendo. Você pense se você estivesse do lado de lá, e Jesus te desse uma oportunidade, como deu para mim, olha lá. Me deu um gozo profundo de ver o amor e o carinho que naquele momento eles estavam externando. Tá? Você viu? Olha o que eles estão dizendo. Interessante que muitas vezes, embora eu me considerava um pastor renovado, mas às vezes quando passava assim na frente de uma igreja, um pouquinho barulhenta, né? Muito aleluia, muito falar em línguas, eu ficava preocupado. Bobagem minha, não tem nada que me preocupar, cada um cuida de si, né? Mas eu ficava preocupado, sabe o quê? Jesus, tem misericórdia, esse barulho, como é que deve chegar aí? Olha, meu irmão e minha irmã e meu amigo, chega numa sonoridade tremenda. Que coisa. É uma coisa que, com a nossa mente terrena, nem de leve nós podemos pensar
o que realmente, nesse exato momento, está acontecendo lá de lá. Enquanto eu estou falando e você está pensando positivamente ou negativamente. Você tem direito de agir como quiser. Agora, não esqueça, mais cedo ou mais tarde, você vai passar por onde eu passei. Meu amigo, o Senhor disse, olha lá. E eu olhei. O clamor como sobe aqui. E eu podia ouvir distintamente, Senhor, nós cremos na Tua palavra. E na Tua palavra, a Bíblia, escrito está, quando 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, ali Tu estás. Nós cremos que Tu estás aqui. E cremos que a Bíblia é a Tua palavra. Mas, agora, estás nos ouvindo? Manda o pastor João Carlos, cheio de vida e saúde, de volta. Que coisa. Agora você vai rir. Eu disse, mas senhor, me deixa aqui. Por quê? Daquele pórtico da eternidade, de glória, do lado de cá a gente lembra-se. A terra e tal. Naquele momento comecei a me lembrar uma série de coisas e eu disse, me deixa ficar aqui. Ele disse, não. Hoje, não sei porquê, não perguntei. Hoje estou mandando 17. Dos 17, agora, em dezembro, eu estava pregando em Brasília, conheci uma senhora que morreu na cidade de Recife. Meu coração esteve apenas 30 minutos de férias, parado. Mas aquela senhora, você que está achando que 30 minutos é demais, pense bem, ela esteve exatamente 6 horas, é muita coisa, né? No necrotério, quando repentinamente Jesus está na hora de voltar. Agora, imagina só, há quantos dias eu estou falando, quantos programas? Apenas 30 minutos. Pense bem, esta senhora em Brasília, crente em Jesus, ficou 6 horas. Não dá nem para imaginar, né? Foram momentos gloriosos. Eu fiquei uma tarde inteira, eu e a minha esposa e um grupo de pastores, ouvindo o que aquela senhora estava contando. Se ela tivesse escutado o meu testemunho, eu ia dizer, ela copiou, pelo menos a entrada no túnel, tudo aquilo é mais idêntico. E uma coisa, hein? Uma senhora que não sabe ler, não sabe escrever, bem simplesinha. Mas, quando ela passou por lá de lá, Jesus colocou na sua mente espiritual textos bíblicos que ela cita com uma clareza. É coisa assim, é uma delícia, sabe? Ouvi-la dar o seu glorioso testemunho. Amém. Depois ficamos assim orando um bom tempo. E eu prometi agora no mês que vem, eu vou retornar, quero ver se tiro uma fotografia com ela e gravar, porque eu não esperava. Foi um encontro assim marcado pelo Senhor. Convidaram para almoçar numa casa e convidaram aquela senhora. E os donos da casa sabiam, né? Uhum. Mas nós não sabíamos. Foi um encontro glorioso. Pois bem, o Senhor disse assim, agora você vai voltar, mas antes eu vou te mostrar algumas coisas. A parede, sim, daquela antessala, o Senhor simplesmente, ele estala os dedos assim, e fica como se fosse um gigantesco telão. E começou a passar toda a minha vida. É o que você está ouvindo. Ele disse, está registrado a vida de todo ser humano. E veio passando, e em dado momento, quando eu tinha mais ou menos a idade de 6, 7 anos, eu fiz uma travessura que não devia ter feito como criança. Não é nada de imoral, não. Muitas pessoas, quando dizem assim, travessura, já pensam em imoralidade, não. Criança muito pobre, fui visitar um filho de uma amiga de minha mãe, uma família muito rica, e o menino tinha muitos brinquedos.
E eram tantos brinquedos que ele pode brincar. E eu ficava olhando. Era demais para mim, eu que tinha brinquedo de latinhas de folha, vazia, que eu imaginava que era um carrinho, né? Porque meu pai era muito pobre, minha mãe muito pobre. Mas quem dera que todo ser humano fosse pobre como meu pai e minha mãe, mas ricos. Amém. Da graça lá de cima. E souberam fazer de mim um homem de valor, glória a Deus. Amém. Nasci numa classe pequena e eles me levaram até a faculdade. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiz alguma coisa que não devia ter feito. Tinha tantas caixinhas de espoletas, aquelas caixinhas de colocar nas pistolinhas. Para que eu precisava de uma coisa daquela? Eu não tinha pistolinha. Aqueles revólver, colocar pá. E eu tinha tanta ali, peguei uma e coloquei no bolsinho da camisa. Todo mundo estava vendo. Coisa de criança, menino de 6, 7 anos. Só que eu tinha uma mãe, que todas as mães tinham que ser assim. Cheguei em casa, ela viu, disse, ô menino, com que dinheiro você comprou isso? Eu não comprei, porque uma coisa que eu aprendi era não mentir nunca. Porque se eu mentisse, ela viesse descobrir, a punição era dupla. Então eu já falava a verdade. Não, tinha tanto na casa do William. Mas meu filho, você pegou sem pedir? É, tinha tanto. De fato, devia ter mais de 100 daquelas caixinhas. Uma mais, uma menos. Elas, qual foi a mão? Esta. Ela me deu 25 chineladas na mão. Jamais vou esquecer o que ela disse. Hoje, mamãe te pune, para amanhã depois, as autoridades constituídas não se ver obrigada a te punir severamente. E vai dobrar o joelho e pedir perdão a Jesus, porque o que você fez é roubo, é pecado. Isso aí para mim era fim de mundo. E o pior, sabe o que foi? 2 dias depois, fomos à cidade, nós morávamos para o interior, devolver a caixinha e pedir perdão. Bom, você vai dizer, que história, o que tem que ver? Preste atenção, uma coisa de criança, né? Até isso, Jesus. Vinha passando a minha vida, desde o dia que eu fui à frente, com 3 anos, junto com meus pais. Lindo de ver aquilo. Assim. De repente, veio na sequência, e eu deduzi, lá vem o que eu fiz que não devia fazer. Só que estava apagado, mas dava para notar que alguma coisa fora registrada. Como se você tivesse feito um desenho num quadro negro e depois rapidamente apagasse. Dá para ter uma ideia? Quando você era criança, nunca mexeu no quadro negro no colégio e alguém gritava, aí vem a professora. Pois bem, eu disse para Jesus assim, Senhor, o que está registrado ali? Sabe o que ele disse? Não sei. Como não sabe? Quando eu perdoo, eu esqueço. Aleluia. Então dá glória a Deus, meu irmão. Se você fez alguma coisa errada, eu era uma criança. Mas quando eu dobrei os joelhos, Senhor, me perdoa, foi apagado. O sangue de Jesus tem poder. Amém. Nós temos aprendido que Deus é um Deus de graça, de amor, de perdão. Aleluia. E como é gostoso a gente saber que um dia nós poderemos comparecer diante da presença do Deus que é 3 vezes santo, porque fomos lavados pelo sangue de Jesus. Se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, se você ainda tem os seus pecados marcados na sua mente, saiba que esses pecados fazem separação entre você e Deus. Mas se você entregar o teu coração a Jesus, eles serão perdoados. E a palavra de Deus diz que Ele os lança no fundo do mar, na mais profundeza. Pastor João Carlos,